Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma aula de matemática, nossa segunda aula desse quarto e último bimestre, beleza? Semana passada a gente trabalhou algumas questões que caíram nas provas externas do SAEB, SAEP. Então, a partir de agora a gente vai iniciar um assuntozinho. Vocês já viram algumas coisas relacionadas a esse assunto durante esse ano, mas a gente vai dar uma aprofundada na aula de hoje. Então, desde já, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Caso vocês queiram aí fazer alguma anotação, escrever alguma coisinha a respeito da aula, pega seu material que a aula vai iniciar agora. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender o conceito de grandezas proporcionais. Então, essa relação aí de proporção, esse conceito de proporcionalidade é um conceito matemático que está presente em diversas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, numa compra no supermercado, você vai lá e comprar, por exemplo, uma caixa de chocolate, você vai pagar determinado valor. Se você compra duas, você vai pagar outro valor que vai estar ligado à quantidade aí de unidades de caixa de chocolate que você vai comprar. E isso aí serve também para os outros produtos. Outro exemplo também, desconto de uma roupa. Se o desconto for maior, você vai pagar um valor proporcionalmente menor. Então, proporcionalidade é um conceito matemático que está presente em muitas coisas do nosso dia a dia. Beleza? Então, pessoal, a gente vai iniciar agora com uma situação prática em que a gente encontra a proporcionalidade na cozinha, quando a gente está preparando algum alimento. Quando preparamos um alimento usando uma receita, o que devemos fazer com as quantidades dos ingredientes para produzir o dobro de uma receita? E aí, essa perguntinha vai ficar aí no ar para vocês. E como podemos preparar uma receita se a gente utilizar apenas a metade da quantidade de um dos ingredientes? Então, primeira situação, o que é que a gente precisa fazer para produzir o dobro daquele alimento? E na segunda situação, o que é que acontece quando a gente utiliza a metade dos ingredientes? Então, tudo isso aí está relacionado à proporção. Então, vejam só essa situação aqui. Roberta quer fazer doce bem saboroso para a festa da sua filha. Ela faz algumas misturas para experimentar, colocando as quantidades de colheres de leite condensado, representado pela letra L, e de chocolate em pó, representado pela letra C. Então, como vocês podem ver aí na figura, tem 4 amostras para esse doce. A primeira amostra ela leva 2 colheres de leite condensado e uma de chocolate em pó. A segunda amostra leva 4 colheres de leite condensado e 3 de chocolate em pó. A terceira amostra leva 5 colheres de leite condensado e 2 de chocolate em pó. E a quarta e última amostra leva 10 colheres de leite condensado e 3 de chocolate em pó. Então, vamos lá para algumas perguntinhas relacionadas a essa situação. Roberta verificou que uma lata de leite condensado equivale a 20 colheres de leite condensado. Uma lata equivale a 20 colheres. Usando todo o conteúdo de uma lata de leite condensado, quantas colheres de chocolate em pó serão necessárias, devem ser misturadas para obter os mesmos sabores de cada uma das misturas que ela fez para experimentar? Então, vamos já resolver aí essa situação. Considerando que Roberta verificou que uma lata de leite condensado equivale a 20 colheres, ela fez o seguinte. Na primeira situação, ela pegou 20 e dividiu por 2, certo? Porque cada colher de leite condensado seria necessário uma colher de chocolate em pó. Então, se ela vai utilizar 20 colheres de leite condensado, então serão necessários 10 colheres de chocolate em pó para fazer essa mistura aí dessa primeira amostra. Na segunda amostra, ela dividiu 20 por 4, que é igual a 5. Então, o que é que ela precisa fazer? Se ela multiplica a quantidade de 4 colheres de leite condensado por 5,
ela também tem que multiplicar a quantidade de colheres de chocolate em pó por 5, fazendo 4 vezes 5 dá 20 e 3 vezes 5 dá 15. Já para a terceira amostra, ela dividiu 20 por 5 e deu 4. Então, ela pegou, multiplicou 5 por 4, deu 20, que é a quantidade de colheres de leite condensado que ela vai utilizar. Já a quantidade de colheres de chocolate em pó, ela vai fazer 4 vezes 2, que dá 8. Portanto, para essa terceira amostra, ela vai precisar de 8 colheres de chocolate em pó. E para a quarta e última amostra, ela tem que é necessário 3 colheres de chocolate em pó e 10 de leite condensado. Se ela vai dobrar a quantidade de colheres de leite condensado, ela também tem que dobrar a quantidade de colheres de chocolate em pó. Se antes era necessário 3 colheres de chocolate em pó e ela precisa dobrar, então agora vai ser necessário 6 colheres de chocolate em pó para fazer essa quarta mistura. Assim, o conteúdo de uma lata de leite condensado deve se misturar 10 colheres de chocolate para obter a primeira mistura, 15 colheres para a segunda mistura, 8 colheres para a terceira mistura e 6 colheres para a quarta e última mistura. Beleza? Prosseguindo aqui, pessoal, a gente viu que nessa atividade que foi realizada, quando a gente utiliza as relações de dobro, triplo, metade, quarta parte da quantidade de leite condensado na mistura, a gente está trabalhando ali com relações de aumento e diminuição da quantidade de chocolate, seguindo a mesma proporção. Então, quando a gente tem situações em que a gente aumenta ou diminui seguindo uma mesma proporção, a gente diz que essas grandezas envolvidas aí na situação são grandezas proporcionais. Beleza? Vamos dar uma aprofundada aí a respeito do que é grandeza, do que é esse conceito aí de proporção. A gente vai estudar a partir dessa aula de hoje as diferentes relações existentes entre as duas grandezas, Ou seja, como a variação de uma vai interferir na variação de outra. Se uma aumenta, a outra vai aumentar também, ou outra vai diminuir. Se uma diminui, a outra diminui também, ou vai aumentar. Então, a gente vai estudar essas relações aí. Mas, grandeza, pessoal, grandeza é o seguinte. O conceito de grandeza é tudo que a gente pode medir ou contar. As grandezas elas podem ser aumentadas ou diminuídas, dependendo da forma como elas estão relacionadas ali. Alguns exemplos de grandezas são volume, massa, comprimento, tempo, custo, velocidade, entre outros. Vejam essa situação aqui em que a gente já está trabalhando com grandezas proporcionais. Ao parar para abastecer o carro, Marcos observou que o preço do litro da gasolina era R$ 6,30. Quanto que ele vai gastar para abastecer o carro? Então, como vocês podem observar ali na perguntinha, ele não determinou o valor, a quantidade de litros de combustível que ele vai abastecer no carro. Então, a gente pode assumir alguns valores ali para essa quantidade de gasolina e atribuir, calcular o valor final, o preço que Marcos vai pagar no final aí do abastecimento. Então, se cada litro está valendo 6,30, está custando 6,30, se ele, por exemplo, abastecer 5 litros de combustível, a gente vai fazer 5 vezes 6,30, que vai determinar o valor de R$ 31,50. Se a gente fazer 10 vezes 6,30, vai ter um valor de R$ 63,00. Se a gente fazer 20 vezes 6,30, a gente vai ter o valor de R$ 126,00. E se a gente fazer 40 litros de combustível vezes 6,30, a gente vai ter um total aí de R$ 252,00, que é o valor final que Marcos vai pagar se ele abastecer 40 litros de combustível. Então, como vocês podem observar, a quantidade de gasolina estava aumentando e o preço da gasolina também. Então, a gente tem uma relação direta aí entre essas grandezas. Aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui e a outra também diminui, é porque elas são diretamente proporcionais, essas duas grandezas.
Mas vejam essa segunda situação, também envolvendo grandezas proporcionais. Para realizar a limpeza de um salão, é preciso retirar 200 cadeiras. Vamos observar a quantidade de cadeiras que cada pessoa levará. Como também a situação não está dizendo, não está determinando a quantidade de pessoas que estão lá no salão para tirar essas 200 cadeiras, a gente vai assumir alguns valores para essa quantidade de pessoas e vai descobrir quanto é que cada pessoa vai levar, quantas cadeiras cada uma das pessoas levará desse salão. Então, se tiver apenas uma pessoa para retirar as cadeiras, lógico que ela vai ter que retirar todas as 200 cadeiras do salão. Mas se em vez de uma pessoa forem duas pessoas para carregarem as cadeiras, então a gente vai ter que cada uma vai levar 100 cadeiras. Então, vocês estão vendo que uma grandeza ela aumentou e a outra diminuiu. Ela está numa relação inversa aí. Já se aumentar de novo, ao invés de ser duas pessoas, forem 4 pessoas retirarem essas cadeiras. Então, vai ser 50 cadeiras para cada um. E se em vez de 4 pessoas forem retirar essas cadeiras, forem 8, então vai ser 25 cadeiras para cada pessoa retirar. Então, como vocês observarem, como vocês puderam observar, uma grandeza ela estava sempre aumentando e a outra estava sempre diminuindo. Então, nessas situações aí em que uma grandeza aumenta e a outra diminui, uma diminui e a outra aumenta, elas são inversamente proporcionais, beleza? Então, chegando aqui na parte da sistematização, a gente tem o seguinte, as grandezas, tudo que a gente pode medir ou contar. A gente viu que elas podem ser diferenciadas em dois tipos, as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais, que a gente vai aprofundar mais sobre elas na próxima aula. Toda grandeza diretamente proporcional, a gente tem uma relação direta entre elas. Quando uma dobra o valor, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também. Se uma cai pela metade, a outra também vai cair pela metade. Então, ela tem essa relação direta entre uma e outra grandeza. Já as grandezas inversamente proporcionais, a relação entre elas é uma relação inversa. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma aumenta 4 vezes, a outra cai 4 vezes. Se uma cai 7 vezes, a outra vai aumentar 7 vezes. Então, a gente tem essa relação aí inversa, uma aumentando, uma diminuindo, nas inversamente proporcionais. Já nas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui também. Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais uma aula, nossa segunda aula de matemática desse quarto bimestre. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um momento muito importante de aprendizado, de conhecimento aí para todos nós. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.